quantidade de emissão radioativa que esses átomos da amostra vão ter no processo. Ela tem uma relação direta com a velocidade e a constante, que é a seguinte: intensidade radioativa é igual a constante radioativa vezes o número de átomos da amostra. Como eu te disse, ela depende da quantidade de átomos da amostra. Se a amostra tiver mais átomos, essa intensidade é maior, e vice-versa. Legal! Agora eu entendi melhor a intensidade radioativa. Viu, Gotinha? Com certeza, cada vez que você prestar atenção no que a gente fala, realmente tentando entender, você vai conseguir saber cada vez mais química. Vamos lá agora falar de um outro item interessante. Vamos agora ver o que é vida média, representada por nós por V e um M minúsculo ao seu lado. Veja só, a vida média vai medir para a gente o tempo necessário na prática para que uma amostra inicialmente radioativa emita toda a radiação necessária para que ela se torne uma amostra estável, não radioativa, inócua. Então a vida média é o tempo de vida daquela amostra. A vida é considerada por nós como o tempo que ela leva emitindo radiação. Então quando você mede esse tempo, você está medindo o tempo em que ela vai acabar. Ou seja, ela não mais emitirá radiação. Essa é a vida média, basicamente, do processo. Você pode perceber essa vida média, já que é um dado estatístico, por uma relação com a constante. Veja só, vamos lá. Vida média é igual a 1 sobre a constante radioativa. Significa dizer que ela é o inverso da constante radioativa. Então, sendo assim, vamos olhar um exemplo. Rádio. Lembra que a constante radioativa era 1 sobre 2.300. Se a vida média é o inverso disso, ela é 2.300 anos. Então, uma amostra de rádio leva 2.300 anos para se desintegrar totalmente, para se tornar estável. Vamos ver outro. O tório teria uma vida média de 2 vezes 10 a 10 anos. Ou seja, uma amostra de tório levaria esse período de tempo para que desintegrasse toda a sua radioatividade, todas as suas emissões de partículas, e ela se tornasse uma amostra estável, uma amostra onde não haveria mais emissão radioativa. Vamos agora avaliar o período de meia-vida, Pzinho, ou período de semidesintegração. Esse talvez seja o mais importante dos dados que você trabalhou até aqui. Praticamente todos os concursos vestibulares, quando cobram a parte cálculos em radioatividade, ele trabalha com a meia-vida de um elemento. É esse momento agora, a gente vai entrar num aspecto extremamente interessante e importante no processo. Dele saem várias relações que a gente vai avaliar. Mas é importante frisar para você essa grande e vital importância do assunto. Período de meia-vida ou de semidesintegração é o tempo necessário para que uma amostra radioativa perca metade da sua quantidade inicial. Espera aí, você falou quantidade inicial? Sim, porque eu posso falar de massa, de número de átomos, de atividade radioativa. Então essa quantidade pode ser expressa em várias unidades diferentes. Então entenda que se eu comecei com uma amostra, por exemplo, de 100 gramas, depois desse tempo vai ter 50 gramas. E por incrível que pareça, novamente depois desse tempo vai ter 25. Porque a cada período de meia-vida se perde metade da massa inicial. Isso é fundamental. Vamos olhar o esquema. Nessa amostra, você tem uma certa quantidade de átomos sendo descritos nela. Essa é a massa inicial. Ni representa o número de átomos inicial.
Passado um período de meia-vida, eu vou ter o quê? Metade da massa e metade do número de átomos. Se passar um próximo período de meia-vida, eu terei novamente metade do que eu tinha antes. Então a massa inicial será dividida por 4 e o número de átomos inicial também por 4. Se passar um novo período de meia-vida, eu agora terei metade do que eu tinha antes. A massa inicial será dividida por 8 e o número de átomos inicial por 8 também. Perceberam então como esse processo é interessante de meia-vida? Tem um outro lado estatístico. Se eu considerar a massa inicial, ou o número de átomos inicial, como 100% da amostra, passado esse período de meia-vida, vai restar 50% da amostra. Passado mais um período de meia-vida, vai restar 25% da amostra. E assim sucessivamente. Então veja, eu trabalhei em termos de massa, de átomos, trabalhei em termos percentuais, e você pode então adaptar essa relação a todos os aspectos possíveis. Mais uma coisa interessante, a gente hoje sabe que para uma amostra, relembrando vida média, sair da fase radioativa e chegar à fase estável dela, sem mais emissão de radioatividade, levam cerca de 20 meias-vidas. É necessário passar 20 vezes esse mesmo período de tempo para que uma amostra deixe de ser radioativa. Olha como demora. Porque para pensar numa coisa importante. O carbono 14, que daqui a pouco vamos falar melhor, ele tem uma meia-vida de 5.600 anos. O iodo, 30 segundos. Então, se eu tiver uma amostra de iodo de 100 gramas, em 30 segundos vai ter 50. Mas se eu tiver uma amostra de 100 gramas de carbono 14, só depois de 5.600 anos é que vai ter 50 gramas. Então, quando eu falei lá no início do contraste, que eu uso numa endoscopia, perceba que aquela substância é a base de iodo. Após alguns minutos, não vai existir mais dentro de você. Essa foi uma das grandes vantagens em se utilizar o iodo. Resolve o problema do diagnóstico, do exame, e resolve também o problema de não ter mais dentro de você um elemento radioativo. Olha que coisa interessante. Observe que eu posso expressar o cálculo da massa a qualquer momento da relação através das seguintes fórmulas. N igual a NI sobre 2 elevado a Tzinho sobre Pzinho. Ou M igual a MI sobre 2 elevado a Tzinho sobre Pzinho. Onde N é o número de átomos da sua amostra. M é a massa da sua amostra. P é o período de meia-vida que normalmente vem colocado no exercício. Ni é o número de átomos iniciais da sua amostra. Mi é a massa inicial da sua amostra. E T é o tempo decorrido total que vai ser analisado em função do exercício, sempre. Observaram todos os itens apresentados para aquelas fórmulas lá? Veja só, é interessante observar que numa questão ou exercício, basicamente, todos eles, exceto um, vão vir explicitados no texto. Quando se utiliza uma fórmula, há de se entender que você pega os dados do enunciado, joga na fórmula para calcular aquele que faltou, que normalmente é o que o enunciado está pedindo a você. Essa relação é importante porque trata do assunto mais quente a nível dessas relações que nós falamos. Porém, diga-se de passagem, você pode sempre usar o seu raciocínio de proporcionalidade. Muitos vestibulares federais, por exemplo, usam ao invés da fórmula a relação de proporcionalidade. Lembrando, se eu tenho uma amostra inicial de 200 gramas, passada uma meia-vida 100, passada a outra 50, passada a outra 25. Então, esse também é um jeito de trabalhar com uma relação proporcional, se você preferir dessa forma. Vamos então observar a relação entre a vida média e a meia-vida. Vamos observar, para isso,
a relação matemática ou fórmula existente no processo. Meia-vida, Pzinho, é igual a vida média vezes 0,7. O que se observou nesse fato é que, estatisticamente falando e comprovado matematicamente, a meia-vida equivale a 70% da vida média total de uma amostra. Então, se uma amostra durasse uma vida média de 100 anos, aos 70 anos ocorreria a meia-vida dessa amostra. Então, em 100 anos de vida média que ela tem, só quando completar 70 anos é que metade dos átomos dessa amostra vão começar a totalmente se desintegrar. A principal aplicação de meia-vida é na datação ou cronologia do carbono 14. Observa, quando hoje as pessoas querem descobrir a idade